Olá, pela graça de Deus, estamos mais uma vez aqui para meditar um pouco na palavra de Deus, que é o nosso pão espiritual, né? Eu quero agradecer a Deus por esse momento maravilhoso que está nos dando para compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por todo o cuidado e bondade para conosco. Estou aqui na tua presença para falar um pouco da tua palavra, que o Espírito Santo possa me dar sabedoria para que eu fale de acordo com a tua vontade. E que os irmãos e irmãs que estiverem ouvindo essa mensagem possam também entender e aceitar como sendo a verdade da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos e irmãs, hoje nós vamos falar um assunto bem interessante. Nós já mostramos aqui que o único dia de guarda aprovado pela Bíblia é o sábado, né? E agora hoje nós vamos falar sobre quem inventou o domingo. Como foi que o domingo surgiu? Então nós vamos ler aqui alguns versículos e comentar algumas coisas que aconteceu na história, né? Que vem se desenrolando de lá para cá, até chegar até nós. Então, nós temos que ficar muito atentos à palavra de Deus, às profecias, porque isso foi inventado há muitos anos, né? A palavra de Deus foi alterada, foi mudada, a lei de Deus foi mudada, né? O dia de guarda foi mudado por um grupo de pessoas religiosas que se apoderaram do poder civil religioso, né? Ali pela década de 500 e pouco, mais precisamente diz a história que oficialmente foi 538, né? Que esse poder tomou a religião para ele, e começou a fazer mudanças na palavra de Deus. E nós vamos começar aqui na palavra de Deus com o profeta Daniel. Muitos anos antes de Cristo, o profeta Daniel já profetizou o que iria acontecer com a palavra de Deus através desse poder. No capítulo 7, o verso 25, diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então vejam, há muitos anos atrás, antes de Cristo, o profeta Daniel já profetizou, né? Que iria acontecer isso com a palavra de Deus. Mudar os tempos e a lei. Perseguir os santos do Altíssimo. E fazer só coisa errada. Aí, como é que surgiu isso? Segundo a história, né? Eu tenho acompanhado a história um pouco, né? Não muito, porque eu não tenho condições de conhecer tudo, né? Mas o pouco que eu tenho acompanhado, um pouco conhecimento que eu tenho, é que o domingo ele começou a ser guardado pelos babilônios. O babilônico, né? Que se chamava, não domingo, dia do sol. Aí, o que aconteceu? Eles adoravam os deuses antigos dele lá. Dizem a história que os babilônios tinham mais de 600 deuses. Se eu não me engano, parece que o deus principal dele era o tal de Marduk. Eu já li na história, mas a gente nem sempre lembra de todos os detalhes, né? Tá quando precisa. Mas o que aconteceu? O Império Babilônico caiu, que foi o período em que Daniel profetizou, que viria um poder posteriormente que mudaria os tempos e a lei. Passou por os medos e os persas, e continuou o mesmo dia. Passou para a Grécia, e continuou o mesmo dia de guarda. E passou para Roma, o Império Romano, né? E foi um dos impérios mais cruel que a história já registrou. Diz que ele e os assírios, né? Eram os povos mais cruel que existiu na Terra na época.
E aí, esse poder, como disse Daniel lá na estátua, a gente não vai aqui pegar todos os detalhes, que não temos para isso, não temos tempo, né? Nosso tempo aqui é curto. Mas segundo a profecia de Daniel da estátua, esse poder chegará aos pés da estátua, que era misturado com barro, os dedos de barro com ferro, com pé de ferro, né? E que chegou nessa época aí, se dividiria em 10 reinos, como na realidade nós que acompanhamos a história e a profecia sabemos, né? Que são os 10 países da Europa. E aí o que aconteceu? Esse poder, de acordo com a história, o reino de Roma foi se enfraquecendo a cada dia mais, e começou a se dividir, e chegou a ser até 10. Cada um mandava numa área, e aí foi fracando de um jeito que o que aconteceu? O imperador romano passou o poder civil para um determinado religioso, né, que já tinha um começo, mas não tinha nome. E aí depois de 538 diz que foi oficializado o nome desse grupo político religioso. E aí, como sempre vinha vindo na história, eles adotaram o mesmo dia de guarda, o domingo. Aí, como esse grupo religioso de poder, eles têm vários santos, que é igual a Babilônia, né? Assim como a Babilônia disse que tinha 600 e tantos deuses, ídolos, né? Ele também tem, até hoje. Aí, um desses ídolos, desse poder, chama-se São Domingo. Aí o poder civil religioso, que estava lá comandando, aí mudou o nome do primeiro dia da semana, o dia do sol, para o dia de São Domingo. Aí começou, né, a se cultuar o dia do sol como o dia de São Domingo. Por que eles faziam isso? Porque o cristianismo, que tinha origem na Judéia, eles guardavam sempre o sábado. E eles, de uma maneira errada, aceitaram o cristianismo, mas não aceitaram o sábado como dia de guarda. Diz que para não judaizar. Diz a história que eles falavam assim: não, nós vamos aceitar aqui o Cristo, mas o nosso dia de guarda vai ser esse, nós vamos fazer isso, fazer aquilo. E aí, como está escrito aí em Daniel, né? Começaram a mudar os tempos e a lei. Que tempo eles mudaram? Eles mudaram que naquela época existia o calendário judaico, que todo mundo acompanhava, né? Que era 360 dias por ano. E aí o que é que eles fizeram? Botaram para 365, mudaram os meses, né? Colocaram diferente, botaram um mês de 31, outros de 30, um de 28, né? E assim por diante. E aí esse poder começou a fazer o que queria, mudar os tempos e a lei. E todo aquele que não aceitava era perseguido. Né? E aqui em Daniel, mais à frente, no capítulo 8 de Daniel, e o verso 12, também nos fala sobre isso. Ó. O exército lhe foi entregue como o sacrifício diário, por causa da transgressão, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Tá vendo aí? Foram lhe entregue todos os exércitos, e ele fazia o que ele queria e deitou por terra a verdade. O que é deitar por terra? É pegar uma coisa que ele não quer e jogar no chão. Não tem gente que é assim, que quando alguém dá uma coisa ou manda uma coisa que ele não quer, ele joga lá no chão, desfazendo daquilo da pessoa. Uma pessoa não está presente, aí ele desfaz do objeto que recebe. Mesmo assim foi esse poder. Desfizeram da lei de Deus, aí mudaram os mandamentos de Deus, dividiram um no meio, tiraram o sábado, botaram o domingo, e aí pegaram um e dividiram no meio para completar os 10. Aí se você olhar lá no livro que eles têm, os 10 mandamentos lá está como o domingo, o dia do Senhor. Então esse poder se achava
com toda a autoridade, para querer representar Deus na terra. Né? E chegou até o ponto de um determinado líder desse poder, que mudava sucessivamente, declarar que ele era Deus, que era representante legítimo de Deus. Era igual os fariseus, né? No tempo de Cristo, os fariseus, eles controlavam a religião e entravam no céu quem eles queriam. Aí aquelas pessoas humildes, doentes, para eles era excomungado de Deus, não prestava para nada. Para a pessoa entrar na religião deles, tinha que ser do jeito que eles queriam. E assim esse poder também fez a mesma coisa. Quem não aceitava, eles perseguiam, matavam, né? E criaram até uma lei para matar as pessoas e ainda com a maior cara de pau ainda chamaram a lei de santa. Matando as pessoas em nome de Deus com essa lei. E jogando por terra toda a verdade. Mas a palavra de Deus aqui está nos dizendo, né? Nos alertando. Olha há quantos anos Daniel escreveu isso. Aí eu fico imaginando, irmãos, como é que as pessoas estão com a Bíblia na mão, indo para as igrejas e guardando um dia que não está na Bíblia. Interessante isso, né? Aí, eu conversando uma vez com uma pessoa, a pessoa me disse que estava procurando uma religião, e bababá. E aí citou lá o nome de uma religião, né, de uma igreja, né, para ir. Eu disse, meu filho, como é que você vai para uma religião que guarda o mesmo domingo do poder que mudou o sábado para o domingo? Então não tem nem lógica, né, irmão? Eu vejo um negócio desse, o povo parece que não para raciocinar as coisas, não. Como é que as pessoas que eu conheço muitas pessoas, faziam parte desse poder, né? Desse grupo que existe até hoje, e tem em quase todo mundo. Então esse grupo religioso perdeu o poder político, mas continuou com o poder religioso. Aí, algumas pessoas não gostam, e aí agora sai para outra igreja guardar o mesmo dia de domingo que o poder criou, inventou. Aí não tem lógica, né? Com a Bíblia na mão e fazendo o que os outros fez. Praticando os mesmos erros que esse poder fez. Então, meus irmãos, não acho nem... A gente fica até sem saber o que explicar uma coisa dessa, né? Como é que a palavra de Deus está dizendo, profetizando há muitos anos que ia acontecer isso, e está acontecendo em nossos dias, já há muitos anos que acontece, e vai acontecer até o final, né? Enquanto nós existir aqui, nós vamos ver se vai acontecer, que é profecia. E aí, meus irmãos, ficamos assim nessa situação. Como acompanhar uma igreja? Eu lhe pergunto, como você vai acompanhar uma igreja que guarda o mesmo dia que o sistema antigo inventou e tirou o santo sábado de Deus para guardar esse dia? Você está obedecendo a Deus, a palavra, ou está obedecendo o que os homens mandam? Então, meu irmão, se você que tem a Bíblia aí, analise direitinho, pega esses versículos que eu estou passando aqui e lê na sua Bíblia, para você tirar suas dúvidas e ore a Deus, para que Deus lhe dê sabedoria. Não tem lógica, meus irmãos, você ficar dizendo que vai para o céu, que está servindo a Deus, o Deus Todo-Poderoso, e transgredindo o sábado, que é o mandamento de Deus, um dos mandamentos, que são 10, né? Aí fica complicado, né? Para você servir a Deus dessa maneira, do jeito que os homens querem. Não. Nós temos que servir a Deus do jeito que a palavra de Deus manda. É isso que nós temos que fazer, né? E aqui eles alegam que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana e que foi colocado domingo em homenagem, não sei o quê, mas a Bíblia não marca nada disso. Não tem nenhuma prova bíblica que a palavra domingo esteja na Bíblia. Existem algumas Bíblias modernas aí que eles botaram. No lugar do primeiro dia da semana, eles botaram domingo. Eu já vi. Especialmente essa Bíblia aí, na linguagem de hoje, você pode conferir. Eu vou ler aqui uns versículos.
E você confere aí na sua, se você tiver a linguagem de hoje, você confere. Aqui em São Mateus capítulo 28, e o verso 1 diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Olha, se a morte de Jesus e a ressurreição, eles dizem que mudou o sábado ao domingo, por que aqui não fala? Fala o primeiro dia da semana. Nem a palavra domingo não existe na Bíblia. Como é que você vai acreditar num dia de guarda que é falso? Porque o verdadeiro é a palavra de Deus, né? Que a Bíblia fala. E aqui em Marcos também, vou procurar aqui os evangelhos, para você ver como é que é a realidade, que a palavra de Deus diz, né? Marcos também fala sobre o mesmo assunto, quer ver? Vamos ver aqui no capítulo 16 de Marcos, e o verso 1. Marcos 16, verso 1, depois o 9, diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embacemá-lo, que é no caso aqui o corpo de Jesus, né? E no capítulo 9 também diz assim: havendo eles ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expeliram 7 demônios. Você vê que a Bíblia não existe a palavra domingo. Tudo é o primeiro dia da semana. Jesus, as pessoas que acompanhavam Jesus, como diz lá em Lucas 24, versículo 53 em diante, que as mulheres prepararam aroma e bálsamo, né, de sexta-feira de tarde, para embacemar, porque era costume dos judeus, né? Embacemar alguém que morria. E Jesus, como líder espiritual deles, eles queriam também dar um sepultamento digno, que ele merecia embacemar, botar perfume e tudo. Aí diz lá em Lucas que no sábado eles repousaram conforme o mandamento. Então veja, na época de Jesus, Jesus guardava o sábado, os que acompanhavam ele guardavam o sábado, os apóstolos depois dele guardavam o sábado, e aí depois de tantos anos, 500 e tantos anos depois da morte de Cristo, vem aí um poder político religioso mudar o Santo Sábado para dia de domingo, homenageando os ídolos deles. Aí você que diz que é religioso, que está servindo a Deus, fica agora acompanhando esse tipo de coisa. Você acha que você está certo? Eu e você não estamos certos. Quem está certo é a palavra de Deus. Então, se você quer servir a Deus, você tem que seguir o que a palavra diz. Não é que os homens inventam, não. Porque esse negócio de domingo foi invenção, né? Então, nós vimos aí, né? Aí no capítulo de Lucas também, no final, no capítulo 24, né? Do livro de Lucas, ele se refere à mesma passagem. Eu estou passando aqui para vocês, que é para vocês verem que se o domingo tivesse sido, se o sábado tivesse sido mudado, então eles tinham botado na Bíblia. Porque a Bíblia foi escrita, diz que começaram a escrever os livros do Novo Testamento cerca de 30 anos em diante, depois que Jesus morreu. Quer dizer que se depois de 30 anos que Jesus morreu, 60 anos, teve deles que foi com 60 anos, e disse que o Apocalipse foi o último a ser escrito cerca de 90 anos depois que Jesus ressuscitou. E por que os apóstolos não referiram a domingo como dia de guarda? Se tivesse sido mudado, eles tinham escrito assim, né? Agora, depois da ressurreição de Jesus, o dia de guarda, o dia do Senhor vai ser o domingo, o primeiro dia da semana. Cadê que não está escrito isso na Bíblia? Agora os homens inventam, né? Faz essa invenção maluca, que isso é coisa de doido. Como é que a pessoa está com a palavra de Deus na mão e distorce ela desse jeito? Aí aqui no capítulo 24 de Lucas, também fala a respeito, né? No versículo 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparados, né? E eu quero ver aqui, aproveitar a oportunidade aqui e ler para vocês, né? Aquela parte que eu falei, né?
Diz assim: tirando o do madeiro, capítulo 23 de Lucas, e o verso 53. Tirando o do madeiro, envolveu num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto, a rocha onde ainda ninguém havia sido executado. Era o dia da preparação e começava o sábado. Veja só. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus seguido viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se reuniram para preparar aromas e bálsamo. E no sábado repousaram conforme o mandamento. Então, aí agora eu torno a repetir aqui, agora o versículo, capítulo 24, verso 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparados. Então vejam, quer dizer que elas prepararam os aromas na sexta, mas no sábado não deu tempo ir ao túmulo embalsamar na sexta, porque o sol se pôs, né, que começava o sábado, e elas repousaram conforme o mandamento. E aí no primeiro dia da semana, alta madrugada, já levantaram cedo para cuidar desse assunto, né? E aí se você ler a história aqui, você vai ver que Jesus já tinha ressuscitado e não foi preciso nada disso. Aí agora vem o ser humano inventando esse negócio de primeiro dia da semana, como dia de guarda. Ainda tem... Eu estive lendo uma certa Bíblia uma vez, né? Lá em Apocalipse capítulo 1, verso 10, quando o apóstolo João diz assim: eu me achei em espírito no dia do Senhor. Aí lá nessa versão da Bíblia está escrito assim: eu me achei em espírito no dia de domingo. Veja que falta de coisa, rapaz, falta de ética, falta de respeito com a palavra de Deus. Onde é que está escrito isso? O dia do Senhor é domingo, rapaz? Se você pegar algumas versões bíblicas aí, você vai ver. Eu já li isso na Bíblia. Achei-me em espírito no dia de domingo. Que coisa, mas que petulância é essa? Que arrogância é essa, rapaz? Falta de respeito com a palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus. Esse poder que começou lá no século V para XVI, aliás, V para VI, né? Que começou a mudar os tempos e dizer a lei, botar do jeito que eles queriam. Eles tinham o poder civil e religioso na mão e eles faziam o que eles queriam, o que eles bem queriam. Aí a população foi crescendo, nascendo com aquele costume, né? Porque a maioria dos povos tem a mania de seguir tradições e costumes dos antigos, né? Mesmo que esteja errado. Muitos que você mostra na Bíblia que está errado, eles ainda não querem. Querem seguir os costumes antigos. Aí aqui também no Evangelho de São João, também no capítulo 20, né? Nós vamos ler aqui também. Porque veja o que é que diz aqui no capítulo 20, o verso 21. Aliás, verso 1. Diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida, né? Tirada, no caso, né? A palavra mais simples, tirada. Aí nós conhecemos a história, né? Que é a ressurreição de Cristo. No primeiro dia da semana. Não tem esse negócio de domingo. Isso não existe na Bíblia, né? Agora, infelizmente, a maioria das igrejas hoje segue esse ritmo aí, né? Transgredindo o sábado do Senhor, quarto mandamento, e adotando um dia de guarda errado, falso, que um grupo religioso inventou. E impôs nas pessoas, as pessoas aceitam. Porque as pessoas gostam muito de facilidade. Irmãos, irmãs, vou dizer uma coisa para vocês. Muita gente quer ir para o céu do jeito que eles querem, ao seu modo. E segundo a Bíblia não vai chegar não, viu? Porque desse jeito aí, transgredindo a lei de Deus, como é que a pessoa vai chegar no céu? Desobedecendo a Deus. Se Deus já deixou todas as ordens, o que temos que fazer na sua palavra, e as pessoas pegam e obedecem o que os homens falam e quer chegar no céu. Então a Bíblia está errada. Desse jeito aí não tem como você aceitar esse tipo de coisa. Agora veja aqui o que é que diz o versículo 19 a 23 de João 20. Diz assim: ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa,
onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e lhe disse: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoados os pecados, são-lhes perdoados. E se lhes retiverdes, serão retidos. Né? Então ali Jesus reunido com os discípulos no primeiro dia da semana. Não foi no domingo não. Porque não existia domingo. Domingo foi inventado mais de 500 anos depois. Aí Jesus soprou neles e deu a promessa do Espírito Santo. Que foi o que aconteceu no Pentecoste, né? Alguns dias depois. Então veja, meus irmãos. Como é que nós vamos agora servir a Deus e guardar um dia que não está na Bíblia e dizer que estamos vindo para o céu? Então, meus irmãos, sabe o que eu quero dizer para vocês? É o seguinte, é que nós sabemos, né, que lá no Evangelho de São João, capítulo 14, verso 6, Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Aí eu lhe pergunto, como eu já disse, acho que eu já falei isso em algum programa meu, que eu já gravei a passada. Os homens ficam inventando desvio, para um lado e para outro. Não, eu vou por aqui, outro eu vou por ali. Aí ficam inventando vários nomes de igreja e dizendo que eles têm a verdade. Se você perguntar, ninguém diz que tem a mentira. Todo mundo só diz que tem a verdade. Você perguntar, você gosta de falar? Guardo. Aí, quando você vai para a lei de Deus, eles guardam o domingo como mandamento no lugar do sábado. Como é que guarda os mandamentos? O apóstolo Tiago, lá em capítulo 2, verso 10, diz que quem quebrar um só ponto da lei é culpado de todos. E agora fica aquele negócio de domingo querendo ir para o céu. Então, a Bíblia está errada, né? Para mim. Desse jeito. Aqui no capítulo 20 de Atos, e o verso 7, também fala sobre o assunto. Diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que havia de seguir viagem, no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Por que aqui não está escrito no domingo? Porque não existia domingo. Quer dizer que os homens vão inventar depois. E isso aqui, segundo a história mostra, foi escrito uns 40 anos ou mais depois da ressurreição de Cristo. E Paulo estava se reunindo no primeiro dia da semana, fazendo o trabalho dele. Então, meus irmãos, o que é que a gente tem que tomar cuidado com essas conversas? Eu já falei para vocês aqui, nos meus programas passados, vocês podem ver aí, está gravado, em que as pessoas não devem acreditar em tudo que o povo diz, em tudo que os outros falam, né? E aqui em 1 Coríntios, né? O primeiro livro, a primeira carta de Paulo a Coríntios, também tem uma mensagem muito importante sobre o assunto. No capítulo 14 de 1 Coríntios, e o verso 2. Pois quem fala em outro... 1 Coríntios, peraí. Não, aliás, desculpe, irmãos. É capítulo 16, que eu confundi aqui, verso 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha em parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá junto para que se não façam coletas quando eu for. Aqui o apóstolo Paulo falando, né, sobre as ajudas que ele recebia. E segundo a Bíblia, na época de Paulo, houve uma crise muito grande na Judéia. E aí Paulo, que viajava naquela época nos países vizinhos todos, pregando o evangelho, ele pedia para os irmãos dar ajuda para ele levar para Jerusalém. E aí o apóstolo Paulo disse: olha, no primeiro dia da semana vocês fazem a coleta. Por que ele falou o primeiro dia da semana? Porque o sábado não era para trabalhar. Era um trabalho que podia ser feito no outro dia. Claro que fazer a coleta para ajudar as pessoas no dia de sábado não é errado. Né? Porque nada de bom que você faça, tudo de bom que você faça no sábado,
qualquer trabalho que seja benefício do próximo, não tem nada errado. No sábado a gente não pode fazer para ganhar dinheiro, para ter lucro, negociar essas coisas. Mas se você puder comprar um remédio para uma pessoa, você pode comprar um remédio para um doente. Se você estiver viajando, estiver com fome, você compra comida e come. Você não vai ficar com fome. E Deus não vai lhe imputar pecado porque você saciou sua fome. Então as pessoas têm a mania de dizer: vocês no sábado não faz isso, não faz aquilo. A gente faz sim. Faz o bem ao próximo. Não pode fazer negócio do nosso interesse pessoal. Porque nós temos 6 dias para fazer negócio. O mandamento do sábado deixa claro: 6 dias trabalharás e fará todo o teu trabalho. Mas o 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho. Quer dizer, para ganhar, né? Agora, se o seu vizinho precisa de uma ajuda no dia de sábado, você dá. Entendeu? Qualquer necessidade, comprar comida para dar uma pessoa que está com fome. O pessoal confunde muitas coisas, né? No sábado. Mas o sábado ele é um dia santo. E quanto mais você fizer o bem no sábado, mais você santifica o sábado. Sabia disso, irmãos? Pois fique sabendo. Procure seguir a palavra de Deus, viu? Que você e eu, nós só somos felizes seguindo a palavra de Deus. Então, nós vimos aí a história da coleta, né? Que Paulo sabe, porque naquele tempo vocês sabiam que os transportes não eram como hoje, né? A juntar-se alguma coisa, desculpe aí, deveria ser uma coisa bem trabalhosa, né? E Paulo disse: no primeiro dia da semana, vocês fazem a coleta, para quando eu chegar, não tá ninguém trabalhando, né? Em prol de transgredir o sábado. Ou então as carreiras em cima da hora. Então o apóstolo Paulo era um cara muito inteligente. Ali sim, se você ler as cartas, os livros dele aqui na Bíblia, você vê que o homem era inteligente, o homem era estudado, o homem era poliglota, falava várias línguas. E Deus usou aquele homem de uma maneira poderosa e maravilhosa para fazer esse trabalho dele, né? Mas aqui, meus irmãos, eu quero finalizar aqui no livro de Marcos, no capítulo 7 de Marcos, e o verso 6 a 8. Veja o que Jesus diz sobre essas pessoas que não obedecem à palavra dele. 6 a 8. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardai as tradições dos homens. E disse: guardai as tradições dos homens. E aí você vê como é que o povo faz hoje, né? Eles rejeitam o mandamento de Deus e guardam a tradição dos homens. Então o domingo é uma tradição. Nunca foi dia de guarda e nunca vai ser. Aí o pessoal tem uma maneira de dizer: a semana começa segunda-feira. Onde é que está escrito isso, que a semana começa segunda-feira? Não tem escrito isso em lugar nenhum. Se a segunda-feira já é segunda, e cadê o primeiro? Então, já começa o erro por aí, né? Então esse poder inventou esse negócio aí, homenageou lá o ídolo deles, e agora você que se diz religioso, que se diz cristão, guarda o mesmo dia que esse poder inventou. Aí você acha que está certo. Rapaz, meus irmãos, fique alerta, viu? Eu estou passando essa mensagem aqui para vocês, para a gente ficar esperto. Que aqui é o seguinte, eu vou dizer uma coisa para você. É a nossa salvação que está em jogo. Nós temos um céu a alcançar e o inferno a evitar. Agora, eu lhe pergunto, se eu continuar guardando as tradições dos homens, o dia de guarda que os homens inventaram, você acha que eu vou chegar no céu? Claro que não, né? Que homem nenhum leva ninguém para o céu. Quem leva a gente para o céu é Jesus. E Jesus disse lá em São João: se me amares, guardarei os meus mandamentos. E eu já falei aqui, você sabe que Jesus ele sempre foi Deus, sempre será Deus. Ele é divino e ele é eterno. Aí agora tem muita gente aí que diz que Jesus não é Deus, que não sei o quê.
E vá nessa. Que a Bíblia toda prova que Jesus é Deus. Sempre foi Deus. Ele se fez homem para salvar nós pecadores miseráveis. E isso é um mistério. Não tem explicação, não. Não adianta você ficar especulando sobre Deus, sobre Jesus, porque que ele se fez homem, como é que ele se fez. Isso não foi revelado não, meus irmãos. Isso é mistério de Deus. Nós servimos a Deus em coisas claras e servimos a Deus em mistério. O que significa o mistério? É coisa que você não entende, mas você aceita, porque é a palavra de Deus que diz, e a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Pronto. É assim que se faz. É assim que cristão vive, pela fé, pela confiança no Deus vivo, né? E aqui no versículo 3 ainda de Marcos 7, diz assim, vamos ver o que é que diz aqui? Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmo transmitiste, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então o que é que esse poder fez? Ele invalidou a palavra de Deus e colocou a tradição. E o dia de guarda deles, e para adorar o santo deles. E aí você diz que é servo de Deus e está adorando o santo deles por tabela, né? Sem querer. Porque se o sábado é dia de guarda, quando você está guardando o sábado, você está adorando a Deus. Está santificando o sábado e sendo santificado. Agora, se você guarda o domingo, que foi inventado em homenagem a São Domingo, que é um ídolo, você está adorando o ídolo. Indiretamente você está adorando. Aí as pessoas fazem isso e dizem que vai para o céu desse jeito. Meus irmãos, temos que tomar muito cuidado, viu? Que a palavra de Deus ela é correta. Ela não deixa dúvida, não. Só cria dúvida na palavra de Deus quem não quer acreditar nela e quer aceitar. Mas aquele que aceita a palavra de Deus como ela é e como ela diz, e aceita muitas coisas que nós não entendemos pela fé, pela confiança no Deus vivo, você vai ter outro rumo, né? Então, a minha pequena palestra hoje é sobre esse assunto. Porque tem muitos irmãos sinceros aí nessas religiões, aí nessas igrejas, que estão enganados. Foram doutrinados com esse tipo de coisa. Né? Como o grupo que inventou o domingo, também foi assim. Tem muitos irmãos sinceros lá, mas foram doutrinados daquele jeito. Então, as pessoas quando é doutrinado, eles acreditam daquele jeito ali. Mas eu já vi muitos sair de lá. Muitos. Pessoas sinceras. E vai sair muitos ainda. E você, meu irmão, que é sincero para com Deus, faça uma reflexão na sua vida. Veja que tipo de igreja você está enxergando. Veja que tipo de doutrina estão passando para você. E vá para a Bíblia. Tire suas dúvidas. Não acredite no que eu digo, não. Acredite na Bíblia. Pega os versículos aí e procure, como eu já disse, livros e revistas que falam bem da palavra de Deus. Explica tudo direitinho e você vai ser muito mais sucedido. Amém? Então, aproveitando a oportunidade, eu quero pedir mais uma vez. Se inscreve no nosso canal. O canal aqui não é meu, não. O canal aqui é nosso. Toda vez que você se inscreve ou pede alguém para se inscrever, é a palavra de Deus que está se expandindo. Está aumentando, vai alcançando mais pessoas. Esse é meu objetivo aqui. Se você fizer isso aí, você está honrando a Deus. Está honrando a palavra de Deus. E eu sei que Deus vai lhe recompensar. Então, para nós encerrarmos, eu quero sempre frisar aquela frase que eu sempre digo no final, né? No dia que você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, as suas atitudes nunca mais vão ser as mesmas. Porque o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida e você vai ser pessoa diferente. Passar a gostar do que você não gostava e passar a não gostar do que você gostava. Foi assim que aconteceu comigo. E a minha intenção aqui é também que aconteça com você. Para que você seja feliz e que Deus abençoe você e sua família. E fiquem com Deus.